Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 22 de fevereiro. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. A previsão é de uma semana intensa no Senado. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta de votações é o repórter Roberto Fragoso, da Rádio Senado. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Constituição e Justiça deve votar na quarta-feira uma proposta que aumenta a punição para menores infratores que cometerem crimes hediondos. O projeto do senador Otto Alencar muda o Estatuto da Criança e do Adolescente para dobrar o período máximo de internação, que hoje é de 3 anos. Além disso, a proposta acaba com a liberação automática quando o menor completa 21 anos. Quando um desses prazos vencer, os 6 anos de internação ou os 21 anos de idade, o juiz vai decidir com base em um exame criminológico se o jovem está em condições de voltar a viver em sociedade. Se não for o caso, em vez da liberação, o juiz pode decretar o regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar um projeto que obriga shopping centers a instalarem brinquedos acessíveis, adaptados para crianças com deficiência em suas áreas de lazer. O relator Douglas Sintra incluiu os centros comerciais na Lei de Acessibilidade, que já prevê para parques de diversões a obrigação para que parques de diversões tenham 5% de seus brinquedos acessíveis. Na quarta-feira, a Comissão de Infraestrutura vai discutir uma proposta que permite que o trabalhador use o saldo do FGTS para comprar equipamentos para produzir energia elétrica para uso próprio ou para revender para a rede de distribuição. As condições são que os equipamentos sejam instalados em moradia própria e que a geração de energia elétrica ocorra a partir de fontes renováveis, como hidráulica, solar, eólica ou biomassa, e que o trabalhador tenha pelo menos 3 anos de contribuição, que podem ser na mesma empresa ou em empresas diferentes. E encerrando a previsão para a agenda das comissões, na quinta-feira, a de Relações Exteriores vai discutir a situação política e econômica da Venezuela, com a presença do presidente da Comissão de Política Exterior da Assembleia Nacional daquele país, o deputado Luiz Florido. No plenário, a pauta está trancada por uma medida provisória que trata do imposto de renda sobre ganhos de capital. Acompanhe na reportagem de Dinalva Ferreira. Ganho de capital é a diferença entre o valor de compra de um bem, por exemplo, ações ou um imóvel, e o valor de venda. Se uma pessoa comprou uma casa por R$500 mil e vendeu por R$700 mil, terá de pagar imposto sobre a diferença, que é de R$200 mil. Hoje, a alíquota única é de 15%. No esforço para equilibrar as contas, a medida provisória encaminhada pelo governo ao Congresso aumenta a tributação sobre esses ganhos e estabelece 4 faixas de cobrança. A expectativa era arrecadar R$1 bilhão e 800 milhões com as novas regras. Mas essa previsão terá que ser revista se no Senado for aprovado o texto como veio da Câmara. O texto enviado pelo Planalto previa a alíquota de 15% para ganhos de até R$1 milhão, 20% para até R$5 milhões, 25% até R$20 milhões e 30% para ganhos acima de R$20 milhões. Os parlamentares alteraram o texto. As novas regras estabelecem que paga 15% quem ganhar até R$5 milhões. Acima de 5 e abaixo de 10 milhões, o imposto é de 17,5%. Entre 10 e 30 milhões, a cobrança é de 20%. E acima de 30 milhões, o imposto é fixado em 22,5%. Além de você reduzir as alíquotas que tinham sido previstas, foram aumentados os limites. Então, vai alcançar um número de contribuintes muito menor e, em termos de arrecadação, não tem dúvida de que não vai ter o mesmo poder que antes. Confira agora a agenda legislativa para amanhã desta segunda-feira. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública para debater o aprimoramento da legislação que trata da produção de equipamentos utilizados pelas polícias no Brasil. A reunião é interativa, aberta à participação das pessoas por mensagem ou telefone, pelo portal do E-Cidadania, senado.leg.br/ecidadania ou pelo 0800 61 22 11. E o plenário comemora em sessão especial o Dia Nacional do Aposentado. A sessão será transmitida ao vivo pela TV Senado.
23,4 bilhões de reais é quanto o governo pretende economizar do orçamento de 2016. O maior corte será em emendas parlamentares, que perderão um pouco mais de 8 bilhões de reais. Depois, em o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, com 4,2 bilhões de reais a menos. Quanto aos ministérios, quem mais perde são os de Minas e Energia, Saúde e Educação. Programas prioritários do governo devem ser preservados, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, além de ações contra a Zika. Ano passado, o corte inicial anunciado pelo governo foi de 69,9 bilhões. O governo também revisou para baixo a previsão de queda do Produto Interno Bruto, PIB, para este ano, de menos 1,9% para menos 12,9%. Já a inflação deve chegar a 7,1%, acima, portanto, do teto da meta de 6,5%. O senador Delcídio Amaral pode retomar as atividades parlamentares nesta semana. Ele estava detido em Brasília e agora, por ordem da Justiça, vai cumprir prisão domiciliar. O senador Delcídio do Amaral saiu do 1º Batalhão de Trânsito de Brasília às 8h24 da noite de sexta-feira. Ele ficou preso por 87 dias, desde 25 de novembro, acusado de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Os advogados do senador negam que ele tenha feito acordo de delação premiada para ser solto. Quando a pessoa faz a delação premiada, ela é incompatível com o mandato parlamentar, porque a delação premiada nada mais é do que uma confissão qualificada. Como ele vai confessar algo, primeiro, que ele não fez, como ele vai confessar algo e não vai informar as autoridades competentes, né? Então, para que ele estaria fazendo a defesa dele no Conselho de Ética? A soltura do senador foi determinada pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. Delcídio deve permanecer em prisão domiciliar à noite e nos dias em que não estiver em exercício do mandato. O senador tem que comparecer à Justiça a cada 15 dias. O processo contra Delcídio está sob segredo de justiça. Segundo a assessoria dele, Delcídio volta ao Senado nesta semana. Ele não pode viajar ao exterior. O advogado de Delcídio informou que vai questionar na Justiça alguns pontos do termo de compromisso assinado por ele como condição para a soltura. Um deles é a exigência de estar em casa em horário noturno e o outro, a proibição de contato com outros investigados da Operação Lava Jato. Ele é parlamentar. Como é que fica essa questão? A gente precisa elucidar. A própria questão do domicílio dele aqui em Brasília, uma vez que ele exerce atividade parlamentar. Então, são algumas questões que nós vamos ter que peticionar para o juízo da 12ª Vara para obter maiores informações. E o Conselho de Ética do Senado tem reunião marcada para esta quarta-feira. Em pauta, o requerimento da defesa do senador Delcídio do Amaral para que seja destituído o relator do caso, o senador Ataídes Oliveira, que é do PSDB. Os advogados questionam o fato de o parlamentar ser de um dos partidos que assinam a representação contra Delcídio por quebra de decoro parlamentar. O presidente do colegiado avisou que a decisão de manter ou mudar o relator será da maioria dos integrantes do Conselho. Em 2015, o Senado atendeu mais de 1.700 questionamentos de cidadãos sobre projetos, emendas e mudanças nas leis em tramitação na Casa. Segundo o Serviço de Pesquisa Legislativa, cerca de 80% das perguntas foram respondidas em questão de minutos ou no mesmo dia. Desses atendimentos, a maioria foi por telefone, boa parte por e-mail e alguns de forma presencial. Anote o endereço do portal da Transparência, senado.leg.br/transparência. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.